Você já parou para pensar que a lagarta não pode escolher virar borboleta? Você já parou para pensar por que todos os animais têm que seguir um ciclo de evolução? Pois é, está no DNA deles. Mas e você, ser humano? E você, evoluído? Qual é o problema aqui? Por que algumas pessoas evoluem e algumas não? Por causa de uma coisa só, chamada consciência. Consciência. A lagarta não sabe se ela tem ou não escolha. A lagarta não pensa, ela simplesmente é. Chega num certo ponto, se ninguém interromper a vida dela, o ciclo dela, que ela vai subir, virar uma pupa, tal, fechar, abrir, virar borboleta e sair voando. Ela teve escolha? Não. Ela não teve consciência de que isso existia. Você tem. Você tem. Agora, onde é que está o grande problema de um terapeuta conversando com um público que tem essa consciência? O problema é que o público não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Então, o que eu enxergo falando sobre posicionamento, falando sobre vendas, falando sobre conexões? Eu enxergo que não dá para explicar para uma lagarta que ela tem a possibilidade de ser borboleta. Eu primeiro preciso trazer a consciência para ela. Então, quando eu vejo um monte de terapeuta falando sobre luz, sobre chakra, sobre energia, sobre poder maior, sobre campo morfogenético, você está trazendo explicações para alguém que não tem consciência ainda. De acordo com a pirâmide de Maslow, só 3% da população investe, se interessa, estuda, se aprofunda em desenvolvimento humano. Então você está tentando explicar para 3% da população que tem consciência das funcionalidades, das coisas boas que ela pode evoluir, para onde que ela pode evoluir. E os outros 97%? E os outros 97% da população que não tem consciência? Você está alcançando eles? Será que está? Então será que não está na hora de você falar a língua deles e falar com eles sobre a possibilidade de evolução e não sobre as ferramentas para a evolução? Percebe a diferença? É isso que eu estou trazendo o tempo todo. Eu quero que você se conecte com as pessoas do jeito que elas querem ser, do jeito que elas entendem. Elas não entenderam a necessidade da evolução, ainda não, elas não têm consciência. Você tem. Você estudou sobre isso, eles não. Por que você acha que eles vão te entender? Então cai naquela explicação que eu falei semana passada. Você não dá uma explicação, um cardiologista não dá uma explicação para uma criança de 15 anos do mesmo jeito que ela daria para um senhor de 45. O nível de consciência é outro. Então as palavras usadas pelo cardiologista vão ser outras. Ele tem que alinhar a comunicação dele com a pessoa que está recebendo. Então a pergunta que eu deixo para você, terapeuta: você está falando com pessoas que já são conscientes ou não? Você tem um texto só para se apresentar? Ou você deveria ter dois? Um para quem tem consciência e um para quem não tem. Não está na hora de você desenvolver o lado da venda para o não consciente? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Reflete sobre isso. Eu estou aqui nessa sexta-feira parado, eu faço sempre minha caminhada de manhã, eu adoro ouvir esse barulho do mar. Eu queria trazer isso para você como uma reflexão, não como uma ordem, é óbvio que não. Mas o que eu estou insistindo em falar o tempo todo é que o teu posicionamento, a tua comunicação precedem o marketing. Por isso que eu não falo que eu sou especialista em marketing. Eu não sou terapeuta, eu sou publicitário. Mas eu não vendo marketing, eu vendo posicionamento. O posicionamento tem que ser definido antes de você fazer qualquer tipo de propaganda. Antes de você comprar qualquer curso que promete 100 mil reais em 7 dias. Você tem que saber exatamente o que você está vendendo. Você tem que saber exatamente qual é a tua comunicação. E principalmente, você tem que saber qual é o teu público-alvo. Você está falando com um público-alvo consciente? Legal, são 3% da população. Quem quer um cliente consciente? Todos os outros terapeutas. Todos os outros consteladores, todos os outros psicólogos, todos os outros psiquiatras, todos os outros coaches. Então você está competindo por 3% da população com 1,5 milhão de concorrentes. Enquanto isso tem 97% da população não consciente que precisa de você tanto quanto. Mas ele não sabe disso, porque você não explicou para ele. Você não explicou para ele. Você está explicando para quem tem consciência. Então volta para o começo desse vídeo. Você está tentando explicar para uma borboleta
que ela pode virar lagarta, uma lagarta que ela pode virar borboleta. Ela entendeu isso? Ela tem consciência disso? Não tem. Ainda não. Qual é a tua função? Trazer essa consciência. Como é que você traz essa consciência? Falando a língua dele, não a tua. A tua língua ele não entende. Legal? Pega essa visão, absorve ela. Entende como que a tua comunicação pode mudar de pessoa para pessoa. Você tem que explicar um problema cardíaco em formas diferentes de se comunicar. Na hora que você é um médico, vai explicar para um cara de 40, para um cara que estudou, para um cara que não estudou, para uma criança, para uma mãe desesperada com uma criança de 3 anos, que tem que fazer alguma coisa no coração do filhinho. Você tem que explicar de formas diferentes. Ele tem 7 formas diferentes de explicar um problema. E você? Você tem? Você sabe falar com alguém que é muito consciente? Você sabe falar com alguém que é um pouco consciente? Você sabe falar com alguém que é completamente cético? Você sabe falar com alguém que tem ranço do coach porque o coach queimou o filme? Não é uma forma ou a outra, são várias. Várias. Qual é a palavra de ordem aqui? Adaptabilidade. Adaptabilidade ao conceito, ao consciente de quem você está falando. O quanto consciente a pessoa está sobre o holístico, sobre a energia, sobre a evolução espiritual dela. O quanto que ela está consciente disso. Você tem que analisar o nível de consciência primeiro e alinhar a tua comunicação em seguida. Agora, você tem um problema com isso? Vem falar comigo. É aí que eu entro. Eu posso te ajudar a te mostrar diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de comunicação de acordo com a consciência. Você tem que fazer uma anamnese para entender qual é o nível de consciência do cara. Você tem que adaptar a tua comunicação e usar a comunicação que ele precisa para entender, para explicar o que você quer. Legal? Fica essa dica como sexta-feira e respira. Continua o teu caminho, cara. Para de comprar um monte de curso que promete 6 em 7, que promete chuva de cliente, agenda lotada. Para com isso. Pensa no antes, pensa no que você está vendendo, pensa na tua comunicação, pensa no teu posicionamento. Legal? Se precisar, estamos por aí.